Vamos lá, aproveitar a participação do Gader, que também representou o Atlético. Saiu aqui pela Exports um tier list que eles fizeram, né? Colocando os melhores da Série B. Eles colocam como favoritos ao título Criciúma e Juventude. Brigam pelo título Vila e Novo Horizontino, ainda brigam pelo título. Playoff para acesso Fortaleza, Sport, CRB, Operário e Atlético. E foco nos 45 pontos, Goiás, Atlético, Cuiabá. Mas focando nos times goianos, acho que até pode tirar o fundinho do Vila aí para a gente poder... Vamos ajeitar aqui, então. Aí. Volta, agora sim. É até bom que a gente pode falar de todo mundo aqui, ainda aproveito que eu não estou com a camisa do Vila. Como vocês veem, os 3 times goianos daqui para frente, isso já contando tabela, contando o que está acontecendo de momento, a gente pode debater de 1 a 1, acho que a gente pode debater até de trás para frente, de Atlético, Goiás e Vila. Porque, por exemplo, o Atlético hoje, o que eu vejo? A vitória do Roger ontem, porque para mim é uma vitória dele, no sentido de manutenção, de sair da pressão, uma vitória com bons gols, um time que jogou, eu não acompanhei o jogo, mas o que eu escutei aqui, o Atlético em nenhum momento foi ameaçado pelo Botafogo de São Paulo, foi uma partida muito sólida, sustenta ele por mais algumas rodadas, né? Principalmente que ele joga 2 jogos fora. Como vocês veem a projeção do Atlético para esses próximos, para esse campeonato? É isso mesmo ou vocês acham que dá para buscar o G6? O Atlético eu coloco buscando G6. E você, Gader? Também coloco buscando o G6. Acredito que, pelo que foi mostrado e pelo que o Atlético trouxe de contratações, é um time que tende a lutar por uma vaga dentro desse G6. Acredito que esse é o limite nesse momento do Atlético. Patrick, e você? Eu também vejo um Atlético buscando aí brigando por esse G6, Ana. Realmente o Atlético, com a chegada do Roger, ele tem esse upgrade, né? A gente mostrou aí que desde a chegada dele, a campanha do Roger é de G4, então realmente é um bom trabalho e ele tá fazendo ali acima daquilo que ele precisava. Então ele tá buscando esse G6 e o Atlético a gente tem que lembrar, é um time de chegada. Realmente o Atlético ele vem forte. Girleser, Paulo, Atlético. Briga para não cair, 45 pontos, playoff ou busca pelo título? Essa briga para não cair, ela tá muito resumida, sabe? A gente tem praticamente 2 times já caíram? rebaixados, um muito encaminhado. Então, a briga para não cair basicamente é uma posição hoje, né? Então pouca gente vai brigar nessa reta final para não cair. Eu vejo, para mim, o Atlético ele vai ter que encontrar uma estabilidade que ele não teve ainda dentro do campeonato. Senão ele vai passar o campeonato aí no meio da tabela. Tem hora que chega um pouquinho mais perto, distancia, acomoda, chega, distancia, acomoda. É o ciclo que o Atlético vem fazendo aí ao longo do ano. Então, para mim, o desafio do Atlético é ter essa regularidade. Ele vai ter que, em algum momento, pontuar forte. Tá? Pontuar forte e manter depois a estabilidade. Porque o atleta está correndo atrás, ele não está correndo dentro, ele está correndo atrás. Quem corre atrás precisa dessa arrancada. Então, eu sinto falta disso no Atlético. Eu não tenho a convicção de que o Atlético vai fazer isso, tá? Sendo franco com vocês. Porque até agora não fez. O Atlético subir, ele vai ter que fazer nessas 14 rodadas o que ele não fez no ano. Essa é a situação. E eu não tenho indícios fortes de que o Atlético vá fazer isso. Eu tenho vontade. Vontade é uma coisa, indícios é outra. Então, para mim, o Atlético, até agora, ele é um cinturão de G6, sabe? Ele fica ali, é um satélite do G6. E se ele não conseguir ter essa estabilidade, ele vai terminar o campeonato desse jeito. Agora, Aurélio, puxa a lista do Goiás. Deixa eu só dar um último pitaco aqui sobre o Atlético. Esses 2 jogos fora de casa do Atlético agora, deixa eu só pegar quem que são. Fortaleza, Avaí e Juventude. E Avaí. Isso. Avaí e Juventude. O Avaí que está numa recuperação, está numa evolução, e o Juventude que dentro de casa é um time nojentíssimo. Até quando joga mal, ganha. Contra o Vila mesmo, uma partida horrorosa, e ganharam. Ontem também. Ontem também. Foi uma virada, assim...
Eu acho que o segundo tempo do Juventude foi bom, tá? Acho que foi bom. Foi uma partida, um primeiro tempo fraco, mas segundo tempo bom. Vai passar muito, o resto do ano do Atlético vai passar por esses 2 jogos. Porque se o Atlético faz 2 partidas ruins, vem de 2 derrotas desses 2 jogos, o Roger cai e aí vem uma turbulência absurda no Atlético. Então, a temporada do Atlético vai ser pautada nesses 2 jogos. Não quer dizer que se o Atlético vencer os 2 jogos, ele já está garantido no G6, alguma coisa nesse sentido. Mas esses 2 jogos vão balizar muito o que vai ser o Atlético daqui para frente. Porque o Roger ele tem dificuldade com o ataque, os atacantes do Atlético não resolvem, e se ele não tem o Marrone, que é, para mim, o nome do time, o Atlético sofre demais. Então, esses 2 jogos vão resolver, e aí, saindo bem desses 2 jogos, o Roger vai ter que torcer muito para o Marrone estar 100% até o fim, que eu acho que o Atlético pode brigar para o G6 até lá. Pode puxar o Goiás aí, Ana. Puxar o Goiás? Cara, eu coloco o Goiás focado em fazer 45 pontos. Não vejo o Goiás brigando pelo G6 nesse momento. De curto e direto. Mas, deixa eu ver por quem que eu começo aqui. Vitor Gader, você. Olha, pra mim, o Goiás, pelo que ele mostra de desorganização dentro e fora de campo, levando em conta, inclusive, questões de jogadores lesionados, jogadores que vêm sendo poupados, sofrendo lesões, além de seus problemas administrativos, acho difícil que o Goiás consiga se aproximar do G6, tá? Pode ser que ele surpreenda com uma arrancada ou algo assim, mas pelo que a gente vem vendo das apresentações, do trabalho tático, técnico, das lesões, tudo isso que envolve o Goiás, pra mim, o Goiás é meio de tabela pra baixo. Gerliezer Paulo, e pra você, o Goiás? Para mim, o principal desafio do Goiás é fora de campo, sabe? Não é dentro, é fora. E o Goiás conseguir resolver essa situação financeira dele. O Goiás está tentando um empréstimo, essa situação está enrolada. Eu acho que se o Goiás conseguir resolver essa situação financeira dele, ele pode brigar pelo G6, na minha visão. E agora, não tem nada desenhado para isso até agora, né? Essa situação já vem se enrolando aí há uns 3 meses e não tem nada desenhado para isso até agora. Mas eu acho que se o Goiás conseguir resolver essa situação, ele pode brigar pelo G6. E tem alguns times assim, nesse grupo, que são times pesados, sabe? Se eles chegarem para o G6, aí dentro do G6 eles são times muito perigosos. Para mim, o Sport é muito perigoso dentro de um G6, um Goiás é muito perigoso dentro de um G6, um Avaí não chegou, mas só para dar um exemplo desse tipo de time, só o Avaí chega num G6, ele é perigoso pra caramba, porque são times acostumados com essa situação. Por exemplo, o ano passado foi a primeira vez na história da Série B que o Goiás brigou pelo acesso e não subiu. Nas outras ele subiu em todas. Então é um time acostumado a esse tipo de situação. Agora a situação financeira, de fato, ela é o grande complicador do Goiás. Mas se o Goiás resolver, eu tenho para mim que ele ainda pode brigar pelo G6. E você, Patrick? Eu vejo um Goiás ali brigando pelo meio da tabela ali, porque como o Gerli destacou, né, tem essa questão financeira do Goiás que tem que ser resolvida e parece que não vai ser de prontidão que vai se resolver isso. E eu também vejo dentro de campo um Mozart ainda também não entendendo aquilo que ele tem nas mãos. O Mozart tem um estilo e parece que o elenco que o Goiás tem hoje é para outro estilo, parece que não está dando aquele match, não está dando um casamento muito bom. Então eu vejo aí também se destoando um pouco no futebol, com o Mozart um pouco perdido com seus jogadores e fazendo algumas substituições, algumas escolhas meio turbulentas, por isso que eu acho que o Goiás ele vai brigar ali no meio de tabela. E você, Aurélio? Vamos lá. Tem um ponto dentro de campo, que eu concordo com o Patrick. O Mozart não encaixou com o elenco. Eu não sei se é a situação externa que está atrapalhando, ou se simplesmente ele não encaixou com o elenco. Porque se a gente for olhar, né, o Mozart ele sai do Atlético e sobe o Mirassol, se eu não me engano. Mas ele no Atlético, quando saiu, muita gente falava que o Mozart não era nem profissional. Não era um técnico de baixíssimo nível. E depois ele tem 2 acessos. Então, acho que não houve encaixe de elenco com o estilo de jogo do Mozart. E aí, ou o Mozart vai ter que se reinventar, ou o Goiás vai passar mais uma vez por uma troca de técnico.
Então, já é um agravante. E segundo, falta ao Goiás uma referência. Vou dar um exemplo do Vila. Todos esses anos, até 2024, vamos dizer assim, 2025 e 2026, financeiramente o Vila foi mais tranquilo. Sempre que o Vila teve uma dificuldade financeira, talvez atrasar um salário 10, 15 dias, 20 dias, quem comunicava isso era o presidente. Quem batia de frente, quem chegava lá e falava assim, gente, ó, não vai atrasar, eu vou resolver isso assim, 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 eu dou uma previsão e cumpria, e estava correndo atrás, estava resolvendo, era o presidente. O Goiás não tem essa referência hoje. Quem faz isso é o Michel Alves, que também está com o salário atrasado. Então, se você vê, por exemplo, a postura do Michel Alves em entrevistas muitas vezes, é ele também cobrando esses salários. Ele não é um representante do Goiás, ele é um funcionário. Então, quando você não tem referência nesse sentido, que é o que está acontecendo, por exemplo, hoje na Ponte Preta, que ninguém consegue falar com o presidente e os jogadores vão abandonar porque não tem ninguém falando em nome da Ponte Preta, os jogadores vão, ao longo do tempo, deixando de fazer. Porque vai lá, chega 2, 3 meses, aí beleza, cobrimos esse mês, aí chega mês que vem não vai dar para cobrir. Quem que vai falar para eles? Quem vai chegar lá, gente, é o seguinte, não vamos conseguir cobrir, deu ruim aqui, mas eu prometo que eu vou dar um jeito, eu sou isso, vocês me conhecem. Às vezes, se o cara chegar hoje lá, o Haroldo, chegar hoje e falar, os jogadores não vão confiar, porque ele nunca foi essa cara. Ele nunca deu a cara para bater. Então, você junta um técnico que não encaixou com o elenco e um time que não tem uma referência num problema que é um problema péssimo, que é salário. Que é um problema ruim. Então, se você não tem uma referência para te garantir que pelo menos você está tentando pagar, vai chegar um momento que os jogadores vão tirar o pé. E aí você olha a sequência do Goiás agora, ele joga 3 vezes em Goiânia. Só que joga com o segundo melhor visitante, que é o São Bernardo. Joga com Fortaleza, que é o 4º colocado na Série B. O 5º, né, no caso, mas com a mesma atuação do 4º. E depois joga com o Vila no Oba. Então são 3 jogos que, se essas coisas não estiverem bem ajustadas e o Mozart não conseguir arrumar alguma coisa, vai tirar o Goiás da briga de vez. Então o Goiás tem muito problema. Muito problema. E vai ser difícil conseguir resolver. O Vila, Patrick, para você, acesso a G6 ou briga por título? Ana, para mim o Vila ele briga ali pelo G6. Desde a 4ª rodada, né, o Vila ingressou no G6 e não saiu mais. Então tá aí a 21 rodadas já dentro ali do G6 e mostra uma regularidade. O Vila, por mais que ele passou ali por aquela turbulência, teve aquela oscilação, porém o Vila não deixou de ser G6. Então, para mim, o Vila ele briga muito pelo G6, brigando ali, correndo por fora por esse G2 para subir direto. Você, Gerli, G6 ou título? Eu acho que assim, o natural é G6, brigar pelo G6. O G2 seria uma surpresa positiva. Eu não falo brigar, chegar no G2, né? Terminar o campeonato no G2. Para mim, os 3 maiores favoritos para o G2 são Juventude, Criciúma e Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza vai chegar forte nessa reta final aí. Inclusive, vejo o Fortaleza com cara de time que vai ser campeão da Série B, tá? Apesar de ainda estar lá um pouquinho abaixo do Juventude, mas o Fortaleza já se achou na Série B depois da queda do ano passado. Então eu vejo o Vila dentro do G6, se surpreender positivo, chega no G2, é nessa forma que eu vejo. O que precisa acontecer para isso, né? Eu acho que é o Vila conseguir caminhar próximo do que ele caminhou até agora, que é um time regular. Não pode, na reta final, ter a mesma oscilação que teve na reta final do primeiro turno, porque depois não tem terceiro turno, né? Então esse é um cuidado que o Vila precisa ter. O Vila e qualquer um, né? É isso que eu falo pro Vila, vale pro Vila, pro Novo Horizontino, para quem tá aí nesse bom campeonato, pro Criciúma, que começou a derrapar agora, né? Então assim, vale para quem tá aí, porque nós temos ali 8, 10 times brigando pelo G6. Aqueles que derraparem vão ficar. É isso que vai acontecer. Hora que acabar o campeonato, eles vão ficar. Então é o cuidado que o Vila tem que ter. Mas eu vejo o Vila muito forte para chegar no G6 e vejo o Vila correndo por fora para chegar no G2.
Segader, Vila disputa acesso ou título? Eu concordo com os meninos, acredito que o Vila está ali na beira da disputa pelo G2. Se algum dos dois cochilar, o Vila pode ter aí uma oportunidade de, quem sabe, pegar uma dessas vagas, mas o mais concreto, o mais palpável é o Vila permanecer dentro desse G6 nas primeiras posições desse G6, terceiro, quarto lugar, da forma como o Vila vem, a não ser que haja uma queda de rendimento vertiginosa nessa reta final. Mas da forma como o Vila vem trabalhando, a gente utilizando a média do que vem acontecendo durante toda essa temporada, acredito que o Vila deve terminar entre a terceira e quarta colocação, quem sabe pleiteando ali um segundo. E você, Aurélio, a sua projeção para o Vila? Ô, Ana, para mim, o Vila já está garantido no G6. Eu acho que a regularidade vai ser mantida, e eu vou te falar por quê. O Vila, na campanha de 2023, nesse momento, estava passando por turbulência. O Vila estava, nesse momento de campanha, estava com o Marquinhos Santos, já balançando para ser demitido, e depois chegou o Lisca, e também foi deprimente. E o Vila aprendeu com aquilo. Então, o Vila já está fazendo diferente do que fez em 2023. Então, eu vejo o Vila muito bem garantido no G6 e vai brigar pelo G2. Eu vi uma projeção matemática feita de acordo com o andamento do campeonato, que o G6 vai ser na faixa de 62 pontos, o sexto, e o G2 na faixa de 68. É um aproveitamento bastante robusto para chegar até lá. Mas eu acho que o Vila briga até o final pelo segundo lugar, junto com Juventude, Criciúma e Fortaleza. É ver como vai ser o andamento do campeonato. Como a gente discutiu ontem, essa sequência pode ser uma sequência que vai dar um norte muito bom para o Vila. Mas eu vejo o Vila muito bem tranquilo para G6 e focado em buscar essa vaga no G2. E aí eu falo, o Vila provavelmente vai classificar em terceiro ou quarto, e vai ter gente reclamando que o Vila escolheu fazer esse tal de G6, logo no ano que faz o tal do G6, classifica em terceiro ou quarto. Mas vai dar certo. Mas tomara que não prejudique em nada, mas eu faço essa mesma leitura que o Aurélio. Eu vejo o Vila brigando ali pelo G2. Um Vila fazendo esses seis próximos jogos forte, ele entra nessa briga pelo G2. Mas fizemos aí como que chama, Aurélio? A brincadeira? que o É uma pessoal projeção, né? A projeção dos times. Não, mas o nome comercial é a Tier list. Tier list. Exatamente. Aí eu vou fazer uma última pergunta só para responder rápido, que eu achei até meio estranho. Nessa tier list, eles colocam Atlético e Operário na frente de Goiás e Atlético. Você mencionou, né, Aurélio? Eu achei que eles fizeram basicamente uma reprodução da tabela agora, entendeu? Achei pouco criativa, tá? Basicamente fez uma foto. A tier list que você trouxe, eu não sei quem fez o levantamento, mas ela é uma foto. Ela não tem mais jogo, sabe? Ela não tem mais rodada, não tem campeonato. Vai ser isso aqui, ó. Não tem análise, agora, né? Então ela não tem análise, ela é uma foto. A foto mostra isso. Então, aí pega lá, quem que briga contra o rebaixamento? Aí vai, põe os 4 que estão lá, mais 3 que estão lá perto e pronto. Quem briga pelo G6? É do 9º lugar para frente. Mas o campeonato não termina domingo. Essa é a tier list do campeonato que terminasse domingo. Ele não acaba domingo. Então, por exemplo, Atlético e Atlético. O Atlético tem muito mais chegada que o Atlético, moço. Muito mais chegada que o Atlético. Muito mais. Outra, o Atlético, vamos pegar aqui o caso do Atlético. O Atlético, ele tem muito mais chegada que o Atlético, muito mais chegada que Novo Horizontino, muito mais chegada que CRB, tem mais chegada que o Vila. O Atlético tem mais chegada que todos esses. Porque o Atlético conhece esse caminho. E não é o antepassado do Adson que conhece esse caminho, é o Adson que conhece esse caminho. Sabe? Então, assim, isso significa que vai chegar? Não. Todo ano, em alguns anos, sobem times que nunca subiram. Mas que isso tem um peso, tem.
Se amanhã for para eu decidir um campeonato, o meu time, o Futebol 62 Esporte Clube, você quer decidir o campeonato com o Flamengo ou quer decidir o campeonato com o América Mineiro? Eu quero com o América Mineiro. O Flamengo ganha a maioria dos campeonatos que ele chega para decidir. Ele sabe decidir, ele conhece a hora de decidir. E isso gera expertise. Por que tem policial que trabalha no trânsito e tem policial que trabalha na Rotan? Porque o cara vai se aprofundando. Na hora que o trem estiver pegando fogo, eu prefiro 1000 vezes ser atendido por um policial da Rotan do que por um policial de trânsito. Tá? 1000 vezes. E na hora de decidir, eu sou muito mais o atleta do que o Atlético. Sou muito mais o atleta do que o Novo Horizontino. Sabe? Então, assim, são situações de... E isso é uma coisa que 3 times que estão nessa briga, eles vão ter que ter isso nessa reta final. Fazer o que nunca fizeram. É o Vila, o CRB e o Novo Horizontino. Eles vão ter que ter coragem de subir. Porque para subir não basta querer, vai ter uma hora que você vai ter que ter coragem. O que eu falo de coragem? É você pegar um jogo pesado, fora de casa, e ter coragem de jogar ele para ganhar. Não sentir, não ficar tremendo naquela hora. Sabe? Isso você tem que ter nessa hora. E o Vila, o CRB, o Novo Horizontino, talvez o Atlético, se daqui a pouco ele chegar, vai chegar uma hora que a coragem deles vai ser testada. Aí pode ser que eles consigam passar ou não por essa situação. E isso vai chegar. E os times que já estão experimentados, não é certeza de que isso faz deles vencedores. Mas isso tem um certo peso nessa hora. A instituição carrega isso com ela. Por exemplo, um time do interior, às vezes ele chega na final, ele treme. Ele treme na final, não é porque ele é mais fraco do que o outro. Por exemplo, o Anápolis perdeu aquele título pro Vila porque tremeu. Aquele mesmo time do Anápolis no Atlético, ele não tomaria que a virada do Vila nunca. O Vila podia jogar 180 minutos ali, que 2-0, 30 minutos do segundo tempo. Aliás, o Vila faz o primeiro com 17, né? Dificilmente viraria, porque o time tem expertise, tem aquilo, mas o Anápolis sentiu. O Anápolis foi decidir um título lá com o Paysandu, depois de ter feito 3-0 dentro de casa, ele tomou um em casa e tomou mais 4 de lá. Se aquilo lá é contra um time da capital, o Paysandu tá jogando até hoje. Até hoje, moço. Você não ia virar aquele jogo nunca. Podia jogar 3 semanas lá que não acontecia. Mas aconteceu contra o Anápolis. Então, esse tipo de situação às vezes acontece. E isso é o que eu mais acho que o Vila vai ter que ter nessa reta final com o Guto. E acho que o Guto é um cara fundamental para isso. Porque o Guto é o cara que já viveu isso. Já levantou a taça lá na frente, tá? O acesso. O Vila ainda não. Então eu acho que o Guto, se o Vila subir, ele vai ser mais importante de agora para frente do que foi de agora para trás. Sabe? Porque é a hora que ele vai ter que inserir no Vila essa injeção, né? A injeção da coragem de subir. É isso aí. Debatemos Vila, Goiás, Atlético e também essa produção